Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sou José Lucas Brito e partiu para mais um episódio do podcast mais querido do mundo dos concursos públicos. Que podcast seria esse? É claro, o podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural. Sejam muito bem-vindos! E no episódio de hoje vamos desvendar todos os segredos das provas de Direito Constitucional da FGV, que é uma das principais bancas organizadoras do país, que está cada vez mais pegando os principais concursos públicos do momento. Ela não está querendo nem dividir com as coleguinhas sem dar chance para a concorrência. Para fazer um raio-x das provas da FGV nessa disciplina, que é Direito Constitucional, nós trazemos ao podcast Hora do Concurso a querida professora Karina Jacques. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, José Lucas. Um abraço aqui para quem está nos assistindo. A gente vai agora fazer um apanhado, um comentário geral desse raio-x da nossa banca FGV em Constitucional, que é a minha praia, não é? Com certeza. A senhora não é radiologista, mas vai fazer um raio-x mesmo da FGV. Vamos fazer um raio-x. Para a gente poder mostrar para os nossos concurseiros que é possível passar nessa banca, especialmente nessa disciplina que é tão importante. E quem rotineiramente está ao meu lado para entrevistar todas as estrelas, as celebridades que passam aqui pelo Hora do Concurso com a professora Jacques, é o jornalista Luiz Fernando Caldeira. Seja também muito bem-vindo, meu caro. Fala, José, obrigado. Tudo bem com você? Tudo bem, Karina? Prazer estar com você aqui, conversando. A gente já se conhece de longa data, né? Isso. É verdade, já de longos tempos. E também é uma felicidade estar aqui com os nossos ouvintes, mais uma semana aí, falando sobre concurso público, que é um tema que acho que todos nós aqui amamos, né? Está no nosso sangue aqui, e que com certeza vamos fazer desse programa aqui um grande programa, porque a propósito, a gente vai falar de uma das disciplinas que cai praticamente em todo concurso público, né? Direito constitucional, junto com direito administrativo, junto com português, cai em tudo quanto é concurso. E a FGV, com certeza, aí é uma grande banca, né? Uma das principais do país, sem dúvida alguma, e que, como o José falou aí, né, tá abocanhando aí todos os concursos aí dos últimos meses, né? O Sebrasp também, mas a FGV eu acho que está abocanhando ainda mais, né? Então, é interessante a gente aí falar muito sobre essa banca. Com certeza, a FGV tem pego muitos concursos importantes, como Receita Federal, Senado, Oficial de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, enfim, vamos abordar muito ela. Agora, só para complementar o que você falou, Luiz Fernando Caldeira, quando você diz que conhece a professora a longa data, você está envelhecendo a professora, ela nasceu um dia desses, cara. Nós somos jovens, nós dois somos jovens ainda, a gente começou muito cedo, né, Karina? Eu digo que eu sou vintage, Exatamente. Mas a gente está na estrada há mais de 20 anos, entendeu? Eu não vou contar exatamente isso aí, não. Mas está na estrada há mais de 20 anos. A gente começou junto, No jardim de infância, vocês se conheceram. Exatamente. Então, professora Karina, a gente, assim, muito se fala da FGV, dizem as más línguas que ela é um bicho de 7 cabeças, principalmente na disciplina de língua portuguesa. Por isso ela é muito temida. O mesmo acontece em relação à prova de Direito Constitucional? Olha, José, essa fama da FGV ser um bicho de 7 cabeças em português, eu acho que ela procede, porque eu ouço isso não só dos alunos, mas dos colegas professores também, né? Quando a gente senta em roda de professores para comentar prova tal, eles, né, afirmam essa preocupação em preparar bem. Em constitucional, eu gosto, para não assustar o aluno, dizer que não é um bicho de 7 cabeças, mas ela é uma prova, a FGV, ela gosta de trazer uma prova, dependendo, são duas coisas que a gente observa, dependendo da quantidade de inscritos, eu observo muito isso, quando tem uma demanda muito grande, bateu aqueles recordes de inscritos, pode te preparar que a prova vem difícil, ok?
Ou então, quando é um concurso muito disputado, ou com um salário alto, ou um concurso muito, muito esperado, muito famoso, como é esse da Receita Federal. A Receita Federal, a gente está há muito tempo esperando esse edital, então eu estou na expectativa de uma prova bastante difícil. Então, eu não vou dizer que ela é um bicho de 7 cabeças, certo? Mas a gente um bicho tem... de 4 cabeças. Isso, eu já ia dizer, eu ia colocar 5, certo? Eu ia colocar 5. Ela traz umas pegadinhas, a gente vai até falar sobre isso no decorrer da nossa conversa hoje. Eu diria que ela é, sim, uma banca que gosta de se apresentar difícil. Ela gosta de nivelar por cima os candidatos, tem que se preparar mesmo para ela. Esse negócio de nivelar por cima significa que ela quer selecionar os melhores, ou seja... Os melhores, eu digo, tem que nivelar por cima. Isso eu entendo que prestigia quem estuda, porque imagine você estudar, você se preparar, você investir não só o seu dinheiro, mas o seu tempo, porque quem se prepara, né, faz os cursos, seja presencial ou online, compra livro, enfim, investe o seu dinheiro, mas investe também o seu tempo, não é? E aí você chega e a prova é uma prova fácil, não é? Uma prova que pega por baixo e pega quem, tipo, se aventurou. Então, eu acho que a gente pode ver com bons olhos esse nível de dificuldade da FGV. Eu sempre gosto de olhar de uma forma diferente. E aí você desmistifica esse medo do aluno. Não, vamos enfrentar e vamos nos preparar, não é brincadeira. É uma vaga importante, é um concurso, é a sua carreira, é a sua vida. Então, vamos fazer sério, né? É isso que eu penso. Mas ela faz jus a essa fama de difícil, sim. Caramba, hein? Então, vamos ficar atentos às dicas da professora Karina. Para quem vai prestar um concurso público, descobriu que o órgão contratado é a FGV. Qual deve ser o passo a passo a ser seguido para obter sucesso nas provas de direito constitucional? Vamos lá, né? Conteúdo, se você já tem o conteúdo, porque aí você fez a pergunta se já foi descoberto que é FGV. Pode ter sido escolhida a banca, mas ainda não foi lançado o edital, não foi divulgado o conteúdo. Então, se, por exemplo, é um concurso que a FGV tem um histórico, certo, de provas, tá? Então, você vai pegar provas anteriores, editais anteriores, ver o conteúdo programático e começar a se preparar. Se já é um edital, se já é uma situação que você já tem o edital posto, você vai pegar aquele conteúdo que você já tem, tá? E aí, você tem que estudar conteúdo, e FGV não é só lei seca, não é só a Constituição seca. Você tem que ter um estudozinho de doutrina. E aí, eu acho, assim, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas puxando já a sardinha para o meu lado, né? Quando você vai estudar doutrina, é interessante que você tenha um orientador, um professor, seja um professor presencial ou online, porque doutrina você tem um campo vasto, certo? Então, você tem, com o professor já sabe, quando a gente lê a questão da prova, a gente que trabalha com concurso, eu trabalho com constitucional há mais de 20 anos, quando eu leio a questão de prova doutrinária, eu consigo até perceber, mesmo que não seja citado o autor, quem é o autor, quem são os autores que eles estão usando ali. E eu vou te dizer que ainda assim já ocorreu episódios da FGV trazer autores que não são adotados em concurso, que praticamente não são adotados nem graduação, entendeu? Então, como é que o candidato vai se preparar? Saber qual é o conteúdo, tentar saber qual é o conteúdo. Se o edital já tiver lançado, ótimo. Se você está se estudando adiantado, e eu aconselho isso, tente ver os editais anteriores, estudar a lei seca, sim, mas combinada com doutrina e jurisprudência, dependendo qual é o teu concurso. Se você vai fazer, por exemplo, um concurso agora para auditor da Receita Federal ou para analista, jurisprudência é parte integrante, sim. As últimas atualizações do entendimento sobre direito constitucional, ok? Então, não é uma tarefa fácil, não é aquela provinha bem direta que você memorizou mais ou menos a Constituição e vai lá e faz, mas se o seu propósito é entrar no Senado, por exemplo, entrar na Receita, por exemplo, e é a FGV que está pegando, então vamos lá, tá? Professora, você comentou aí que a FGV não é uma banca, digamos assim, letra de lei, né? Ela mescla, então, a letra de lei com uso de doutrina, jurisprudências e súmulas, é isso? Qual seria esse percentual, então, mais ou menos, para o candidato ter uma ideia?
Tá, vamos lá. Jurisprudência é menos, tá? Então, assim, eu não sou estatística, então não vou colocar percentuais muito exatos, não levem ao pé da letra, mas eu poderia dizer assim, de 10% a 20%, jurisprudência. Então, quem vai... Onde você tem que se preocupar com jurisprudência? Se o seu concurso é de nível superior, se o seu concurso está um concurso... se for nível superior direito, então, certo? Eu não preciso nem falar, é indiscutível que analista a área judiciária, você vai ter que focar em jurisprudência também. Mas, às vezes, um analista, um nível superior, tá? Vamos jogar nível superior, sem citar cargo. Vale a pena ver jurisprudência. E aí, eu posso dar uma dica de um site oficial. Eu sempre dou uma dica. Está estudando direito constitucional? Estou aqui com a minha Constituição aberta, com a minha tela Constituição aberta. Abra o site do Supremo, então é um site oficial, tá? www.stf.jus.constituicão. Tira o cedilho e tira o tio. Você encontra um arquivo, ele sempre se atualiza. O Supremo vai decidindo e tem uma equipe dentro do Supremo, da estrutura do Supremo, que atualiza esse arquivo em PDF com as últimas jurisprudências do Supremo, só as ementazinhas. Então, por exemplo, eu estou estudando o artigo 5º, inciso 67. Estou aqui com a minha Constituição. Deixa aberta a tua tela e olha, dá uma leitura, pelo menos, nas 5 decisões logo abaixo. É texto pequeno. Às vezes é texto de 5 linhas, uma decisão. Às vezes tem questão de prova que traz assim, Ctrl+C, Ctrl+V do que está nessa jurisprudência. Então, não precisa você ir lá analisar a jurisprudência, virar um especialista em jurisprudência. Abre esse arquivo, gente. É muito prático fazer isso e eu oriento todos os meus alunos. Então, assim, 10%, 20% de jurisprudência, se o teu edital for, para teu concurso for nível superior. Se o teu concurso for para nível médio, nem tanto, entendeu? Só aquelas jurisprudências muito, muito frequentes, entendeu? Já pacificadas. Aí não é tanta preocupação, não. Agora, vamos lá. Doutrina e lei seca. É meio a meio, ok? Você vai ter... inclusive, o seguinte, meio a meio se a gente está falando de concurso para nível médio, porque quando é concurso para nível superior, ainda tem mais, tipo, seria 60%, 40%, 60% doutrina e 40% lei seca. Ou seja, a lei seca é importante, mas não vai só com a lei seca para a tua prova, tá? E outra, que é uma dica que eu dou para todo concurso, estuda conteúdo, domina o conteúdo e vai treinar questões antes da prova. Você não vai fazer uma maratona, uma corrida de São Silvestre, sem nunca ter corrido antes, né? Então, a mesma coisa, você não vai fazer uma prova sem nunca ter treinado questões antes daquela banca. E aí, no treino, você vai... Eu vou repetir, não sou estatística aqui, esse percentual eu coloquei assim, né, num olhar geral, mas a gente tem, sim, esses três, né, essas 3 fontes do direito constitucional sendo cobrados em FGV. Karina, você falou que a banca, de vez em quando, cobra até doutrinadores que não são muito comuns em concursos. Mas, provavelmente, a FGV deve ter os seus preferidos, né? Que caem com mais rotina, né? Quais que, de repente, assim, os candidatos devem ficar mais atentos? Tem que conhecer a doutrina de tais profissionais, né? Para o pessoal só se situar um pouco. Vamos lá. Os clássicos comuns, né, acessíveis... Pedro Lenza é um autor muito usado, tá? É um autor muito moderno, dos autores que eu consumo, e eu tenho a satisfação de ter uma amizade com o Pedro Lenza, eu conheço ele, e ele é um livro que é muito atualizado. Quem acompanha o Pedro Lenza nas redes sociais, eu sou professora de constitucional, ele é professor de constitucional, mas eu sou uma fã dele desde a época de estudante. Quem acompanha ele nas redes sociais, ele está todo o tempo produzindo. Ele não delega, aparentemente, ele não delega para ninguém para produzir. É um livro grande, é um livro que aqui no meu estúdio, ele está bem ali, é o meu de primeira mão, ele está sempre... Eu compro todas as edições, certo? De vez em quando eu dou as edições antigas, eu deveria ter guardado todas, que eu ia ter, tipo, desde estudante, né? Então, ele é um livro que é bem citado e é um livro atualizado, ao máximo atualizado. Hoje, com conteúdo digital... E eu sou autora da Saraiva, da editora... Posso falar? Posso? Pode. Eu sou autora da editora Saraiva também, e agora o mundo digital é uma realidade. Os nossos livros eles estão atualizados com conteúdo digital. E aí você compra um livro, que sai uma emenda na semana seguinte,
mas a gente te dá essa atualização sem precisar do livro. Então, Pedro Lenza é muito citado, tá? Às vezes ele não é... Assim, FGV ela não gosta muito de citar o autor, mas ela usa o texto e eu identifico. Então, Pedro Lenza é muito usado. Nas questões mais secas, mais enxutas, tem questões com o uso do Michel Temer, porque o Michel Temer, ex-vice-presidente da República e ex-presidente também, quando a Dilma foi impeachmentada, ele é professor de Direito Constitucional, ele tem umas obras mais secas, mas elas são usadas como base para muita gente, certo? A gente tem José Afonso da Silva, que é um clássico, certo? A gente tem Alexandre de Moraes também, certo? Que é usado, mas é menos usado, tá? Então, assim, eu colocaria esses 4 autores, tá? Nessa ordem, sim, nessa ordem. Lenza, Temer, o José Afonso da Silva e o Alexandre de Moraes, ok? Como autores que são acessíveis. As obras dele são muito acessíveis e agora elas são obras densas, né? Só o Temer, que é um livro mais resumido. O resto são livros grandes que, principalmente se você pensa em fazer um concurso tipo Senado, tipo Receita, eu acho que vale a pena, certo? Investir, até porque esses candidatos, é muito comum eles se prepararem há muito tempo, tá? Receita, por exemplo, estava com uma demanda, eu tive alunos, e tenho alunos atuais agora, de mentoria que a gente está fazendo só finalização, que estão estudando há anos, né? Já que a demanda de Receita vem... Demanda antiga, né? A necessidade do pessoal é muito grande na Receita, como em outros órgãos também federais, né? Isso. Mas, professora, quais são os assuntos assim que a FGV costuma mais explorar em suas provas de direito constitucional? Vamos lá. E aí eu estou falando, vou te responder agora de uma forma bem genérica, porque vai depender muito do edital, tá? Mas a FGV gosta de cobrar organização do Estado, então anota aí. Aí eu estou te falando assim, tu está fazendo uma pergunta geral, e para você que está nos ouvindo ou está nos assistindo, né? Abre o teu edital e olha, vê se a organização do Estado está no conteúdo. Se tiver no conteúdo programático, pode ter certeza que a FGV vai cobrar. Organização do Estado, que começa no artigo 18 da Constituição e vai até o 36, se a gente considerar só a parte de organização política, certo? Aí vai... inclusive intervenção federal, e o 37 em diante, 37 até 43, que é a parte da administração pública, porque é a organização político-administrativa. Então, a parte política vai do 18 ao 36, a parte administrativa vai, aquela parte da administração pública. Cai muito mais em constitucional a parte da organização política, tá? Organização do Estado, distribuição de competência, que o pessoal morre de medo disso. Tem uma lógica para distribuição de competência. Quando a gente trabalha isso, existe uma lógica. Se você aprender a lógica, você não precisa nem decorar. Você vai decorar um ou outro, certo? Você não precisa decorar nem 5, se você aprender a lógica, né? Então, esse é o mais cobrado. Artigo 5º fica no ranking. Eu tenho ranking. Quando eu trabalho com meus alunos, principalmente com mentoria, eu tenho nos meus arquivos ranking de questões mais cobradas por concurso da FGV, não só da FGV, né, mas estamos falando dela aqui, por concurso. Claro que esse ranking é dinâmico, não é? Esse ano, se você fizer um podcast comigo de novo no final do ano, esse ranking pode ter mudado. Mas, por hora, organização do Estado no topo, bem colado, direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º, especialmente, não é nem os remédios constitucionais. Remédio constitucional faz parte do artigo 5º, mas a outra parte, né, dos incisos que falam além dos remédios são bem mais cobradas, tá? Então, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, que é, na verdade, um tema muito interdisciplinar. Desse artigo 5º dá para criar diversas questões, e FGV gosta de fazer aquele tipo de questão situacional, conta uma historinha e pede para você interpretar, certo? E tem que ficar atento às atualizações, tá? O direito de proteção dos dados digitais como um direito agora expresso no artigo 5º, o último inciso agora, certo? Fala da proteção dos dados digitais, certo? Esses dados que a gente... Hoje é a nossa realidade, né? Que a gente usa a internet e há uma proteção agora especial. Então, esse é o segundo. Terceiro, para os editais que cobram, controle de constitucionalidade, tá?
O terceiro assunto mais cobrado, controle de constitucionalidade. E aí, os editais que cobram controle, certo? Eu estou esperando para a Receita Federal questão de controle de constitucionalidade, tem que tomar cuidado, tem que estudar. É um assunto que é complexo, certo? E que muita gente tem medo. Eu acho, assim, na minha experiência, né, é o assunto que os alunos mais têm medo quando cai. Controle de constitucionalidade. Eu vou te colocar um último agora, né, que eu ia colocar top 3, eu vou colocar top 4. Ordem social. Ordem social é um tema que todas as bancas hoje em dia vêm aumentando a quantidade de questões. Antigamente nem se falava, nem se cobrava, vinha uma questão ou outra, agora vem com mais frequência, e a FGV também está nessa onda agora de cobrar a ordem social, ok? Então, esse é o top 4. E, Karina, as provas da FGV, elas costumam ter algum tipo de pegadinha, seja no enunciado da questão ou na alternativa, e aí o candidato precisa ficar aí atento a essas pegadinhas? Ou é uma banca que não trabalha muito com isso, não? Olha, eu acho que a pegadinha dela é trazer de doutrina, tá? De doutrina, coisas que não são muito do senso comum, muito usuais, muito explicadas pela gente, entendeu? Muito estudadas pelo aluno. Eu lembro de uma prova, eu estava aqui, liguei o computador, estava me preparando para o podcast de vocês, para a hora do concurso, e eu estava querendo me lembrar qual foi o concurso. Eu lembro que foi TRE, foi um concurso já faz tempo, faz bastante tempo. Era uma questão... faz tempo já essa prova, eu lembro que faz tempo, mas essa questão do TRE, eu lembro muito bem que era TRE. Ela falava sobre organização do Estado e poder constituinte. Aí ela dizia, a alternativa correta, eu não lembro exatamente do contexto, da letra da questão, né, mas o contexto era o seguinte: você, para marcar correto, você tinha que afirmar ali que o município, ao aprovar a lei orgânica, todo mundo sabe que existe lei orgânica de município, a gente fala Constituição Federal, Constituição Estadual e lei orgânica do município. A maioria dos autores não reconhece na lei orgânica um poder constituinte derivado, e a FGV entendeu como poder constituinte. Eu discordei, certo? Mas teve recurso na época, eu até ajudei alunos a fazerem recurso, mas ela manteve. E aí eu fiquei pesquisando, porque todos os livros, quando acontece isso, eu vou, hoje muito mais Google, né? Mas essa época a gente não tinha bancos de provas tão bons como hoje. Eu fui abrir livros, assim, abri na minha mesa todos os livros, não encontrei, até que eu achei uma referência numa biblioteca de um livro, eu nem me lembro o nome do autor, não vou nem aqui jogar, que eu tenho uma lembrança, eu posso dizer errado o nome dele. Tinha um autor que falava, que dizia que era poder constituinte derivado à lei orgânica do município. Então, assim, é um negócio, é uma pegadinha, porque nem eu que trabalho, nem eu que compro todos os livros de constitucional que eu posso comprar e estudo para dar aula, eu tinha conhecimento. E outra, só para falar de duas pegadinhas, foi Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas foi um concurso para residência jurídica. Era o pessoal da área de direito, não era o concurso externo para analista e técnico. Falava de um efeito que a gente chama de backlash, que é um efeito que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo, e que hoje é mais evidente. Vem acontecendo há muito tempo, que é quando, por exemplo, sai uma decisão mais progressista do Supremo, certo? E aí vem o Congresso e aprova, certo, uma lei mais conservadora, entendeu? Então, isso vem do direito norte-americano, inclusive. Olha só o nível que eu estou te falando, certo? Para poder... olha a pegadinha que esse aluno vai se deparar. Então, qual é? Aí um exemplo que eu hoje já falo em sala de aula, né? É uma emenda que teve no artigo 225, que a gente chama de PEC da vaquejada, tá? Só para concluir aqui. O Supremo entendeu que a vaquejada era inconstitucional por conta de maus tratos dos animais. Eu me lembro dessa votação, foi alguns anos atrás, gerou muita polêmica. Estou morando aqui na Paraíba, e aí muita gente chiou quando começaram a discutir essa questão da vaquejada. Isso, então tem ali a questão dos maus tratos dos animais, e aí eu fui para a decisão olhar, tem a diferença de vaquejada e rodeio, que eu não sou de nenhuma área. Posso explicar aqui.
Quer explicar? O rodeio é o peão em cima do animal bovino, do boi, do touro lá. A vaquejada consiste no cavaleiro do cavalo, ele correr atrás do boi ou da vaca, puxar ela e derrubá-la em cima de uma faixa. Que ali José Lucas também é cultura, hein? Ó. Cultura, isso, Nunca, pois é. Mas eu detesto vaquejadas. Tem uma coisa que Pois não me peça para ir é num evento como esse. Não por causa dos maus tratos, mas é porque eu não gosto mesmo. Isso. Então, o Supremo, ele diferenciou na decisão, porque assim, gente, uma decisão dessas não é só os magistrados que, do ponto de vista do conhecimento deles, eles decidem. Vem informação, vem gente das diversas áreas que eles vão julgar para explicar isso que o José falou. Então, eu fui lá ler a decisão e na decisão tem lá as explicações todas, tem gente que participa, que é chamado para dar, pessoas especializadas nas diversas áreas para falar. Então, o Supremo disse que a vaquejada era inconstitucional por conta dos maus tratos de animais. Diferenciou a vaquejada de rodeio, que o José aqui nos abrilhantou com essa explicação muito clara. Mas vai que no rodeio maltratam um boi lá. O boi, antes de entrar na arena, sofre maus tratos também. Ele é irritado. Eu também li sobre isso. Enfim, aí o que acontece? Posteriormente, o Congresso aprovou uma lei, tá? Dizendo que a vaquejada era constitucional, e aí depois aprovou uma emenda dizendo que a vaquejada é constitucional por conta do aspecto cultural. Então, esse embate judiciário e legislativo, judiciário e executivo, ele, na verdade, já existia desde sempre, mas hoje está se evidenciando mais, principalmente porque hoje no noticiário político, o judiciário, as decisões judiciais ganharam muito destaque. E aí, nos Estados Unidos, que também acontece isso, a gente chama isso de efeito backlash. Aí a pergunta era, sobre efeito backlash, assinale o conceito ABCDE, entendeu? E aí você tinha que, se ninguém tivesse dito para você numa aula, não tivesse lido sobre isso, você, certo? Ia ter que retaliação. Eu acho que tem uma lógica aí, se você traduzir, né, do inglês, mas é uma pegadinha, certo? Mas, Karina, tem alguns professores que fazem críticas severas à FGV exatamente por causa dessas pegadinhas, por usar talvez um doutrinador que não é conhecido. Há quem diga até, não queria usar essa palavra, que é uma banca muitas vezes desonesta. E aí, Karina? Como é que você vê essa polêmica em relação à FGV? Eu posso falar aqui, posso dar um adjetivo que eu falo em sala de aula? Ok, pode. Quando eu estou em sala de aula, que eu vejo uma questão dessa, eu digo, gente, essa questão é muito cretina, entendeu? Eu uso essa expressão. Não é um palavrão, é um adjetivo, tá? Não entrou ainda no nível do palavrão. Porque, assim, eu entendo, eu concordo com provas difíceis, com provas de nível difícil. Eu particularmente gosto, porque eu preparo o meu aluno para isso. Mas eu acho que a prova não precisa ser uma prova cretina. Não precisa ser uma prova que você não cita... Quer cobrar essa prova difícil? Traz bibliografia. Traz aquele livro que ninguém vai encontrar, verdade. Certo? É verdade. Coloca isso no edital, né? As referências bibliográficas que... Coloca no edital a questão das referências bibliográficas que vão ser usadas na prova. Ou então, assim, conhecimentos sobre atualidade de jurisprudência, entendeu? Coloca no edital que você vai exigir do candidato que ele tenha um conhecimento mais aprofundado. Aí ele vai preparado para isso. Então, eu concordo com essa crítica. Eu acho que acaba frustrando, né? Frustra o concurso, né? Já teve casos de sobrar vaga, também com concursos mais difíceis, de sobrar vaga. Não é essa a intenção da administração pública. A administração pública quer prover. Claro que eu concordo que não vai prover nivelando muito por baixo e meio que igualar os muito qualificados dos medianos e mal qualificados. Mas não tem necessidade disso, né? Já é uma banca excelente. Para quem vai fazer questão tão, digamos assim, cretina, né? Para tentar fazer isso com o candidato. E assim, um parêntese, não é o nosso foco aqui do nosso podcast, mas só um parêntese. Eu também sou professora da área de OAB, tá? E aí, eu trabalho OAB, são 3 editais por ano, então é todo o tempo OAB, né? Sim. E aí tem também muita questão cretina, e eu acho até pior, porque, por exemplo, numa prova da Receita Federal, no concurso da Receita Federal, você está competindo
competindo por vaga de uma remuneração maravilhosa, né, para os nossos padrões econômicos de Brasil, com status, né, com toda a pompa e circunstância de você se apresentar como auditor da Receita Federal. Agora você vai fazer, por exemplo, o AB, tá? Não é nosso foco, é só para analisar aqui. Tu não está competindo com ninguém, entendeu? É um exame de proficiência, certo? É só para você... Ou então, quer mesmo melhorar a qualidade desse novo advogado? Então, vão em cima das universidades para preparar bem, não, tipo, ele passar uma graduação, tipo, legal, e aí chegar lá, se frustrar e não passar na primeira, não passar na segunda, não passar na terceira. É frustrante, entendeu? Então, assim, eu acho que não precisa isso, não precisa essa questão para frustrar o aluno, tá? Fecha parênteses, OAB, vão voltar para concurso. Então, no concurso, concordo com questões difíceis, mas não precisa ser um autor que ninguém usa, não precisa ser... eu nem gosto de estrangeirismos em provas de concurso, certo? A não ser que seja da língua estrangeira, você pode usar expressões em português, tem até uma crítica quanto a isso, a gente tem uma língua portuguesa rica. Para que trazer uma expressão do inglês, por exemplo, se você pode usar o contexto, contar ali, trazer um texto, por exemplo, desse embate, emenda da vaquejada, desse embate e pedir o conceito, né? Porque você ainda vai desestabilizar o aluno que não sabe inglês, por exemplo, e que vai ter que se deparar com uma questão de constitucional, uma expressão que não é do nosso direito. Porque você pega esses 4 autores que eu citei aqui, eles não trazem nem na edição, eu estou com a edição atual... não, estou com a edição atual de 2, tá? Para não ser mentirosa. E eles não trazem esse termo. Eles falam, mas não trazem o termo em inglês. Ou seja, eu vou ter que procurar onde? Em textos de mestrado para poder passar no concurso? Não precisa, né? Então, eu concordo com essa crítica. Ela chega a ser uma prova frustrante, sim. Quando vem. Não vem sempre, tá, gente? Vocês que estão ouvindo a gente, não é sempre assim, tá? Não é sempre assim. A Constituição Federal Brasileira, nossa Carta Magna de 88, ela tem passado por constantes atualizações. Em provas mais recentes, professora, a FGV ela tem colocado questões a respeito dessas mudanças na Constituição? Se sim, quais exemplos a senhora pode trazer aqui para os nossos ouvintes? Sim, tá? Ela vem... isso sempre foi a praxe dela, tá? Teve emenda... Presta atenção, a data do teu edital e quando saíram as emendas até o teu edital. E estuda atualizado com as emendas recentes, porque é bem provável que ela cobre emendas recentes. Então, eu vou colocar 2 exemplos aqui. Um exemplo bem antigo, que foi a emenda 45, que foi a emenda da reforma do judiciário. Ela é uma emenda de 2004, tá? E ela trouxe várias alterações. Foi ela que criou o Conselho Nacional de Justiça, foi ela que criou súmula vinculante, ela foi bem recheada. E nas provas pós, né? Porque a emenda 45 ela foi do finalzinho do ano de 2004, quando já tínhamos expectativa de editais, e quando virou o ano, em 2005, praticamente todas as provas da FGV cobraram o conhecimento da emenda 45, que era uma emenda muito grande, mudou muita coisa, e muita coisa precisava ainda ser complementada. Ela não teve pena, trouxe, tá? E aí tem um exemplo mais recente, que foi a emenda que alterou o dispositivo do artigo 6º da Constituição, que fala sobre vou aqui traduzir numa linguagem comum, que fala do Auxílio Brasil. Porque o que acontecia? O artigo 6º, ele falava sobre os direitos sociais. Aí, esse artigo 6º caput já teve várias emendas, tá? Eu vou falar aqui mais ou menos os direitos listados lá, até porque o rol lá ele é um rol exemplificativo. Então, direito à alimentação, moradia, lazer, transporte, certo? Então, os direitos lá. E aí, o parágrafo único desse artigo, ele ganhou pela emenda, que é a emenda que a gente chama do Auxílio Brasil, ele diz que todo brasileiro em condição de vulnerabilidade tem direito a uma renda mensal, básica, enfim. Colocou ali, não usou o termo Auxílio Brasil, na emenda não está o termo Auxílio Brasil, mas a emenda do Auxílio Brasil. Aí essa emenda ela traz umas mudanças também na parte dos precatórios,
não vi ainda a questão da FGV cobrando os precatórios. Eu posso estar desatualizada, pode ter saído um concurso da prefeitura tal, lá do interior do estado tal, e eu não tenha pego esta prova, tá? Vou deixar aqui a ressalva, porque a professora pode ter caído essa questão sobre a parte da emenda do Auxílio Brasil nos precatórios, que foi uma parte bastante criticada, mas eu vi, certo? Eu não vi dos precatórios, mas eu vi questão da FGV cobrando essa mudança no texto lá da renda básica para os brasileiros em situação de vulnerabilidade. E tinha acabado de sair a emenda. Eu fui até, porque foi uma prova que eu não preparei, então eu fui até olhar a data desse edital com a data da emenda, certo? Para ver se não tava irregular a cobrança. E não estava irregular. Foi assim, uma diferença de 3 dias, 2 dias, assim, foi na semana que saiu a emenda, saiu o edital e a FGV já cobrou. Então, nem pensar em estudar de forma desatualizada, nem pensar em estudar sem olhar as últimas emendas, ok? E essa questão que você está falando aí de estudar de forma atualizada impacta diretamente na hora de você fazer questão, né? E aí, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Qual é o lapso temporal aí que os candidatos devem adotar na hora de fazer questões de direito constitucional? Aí, Fernando, não tem uma regra, porque tem assunto que não teve emenda, não tem emenda. Tem assunto que nunca teve emenda, certo? Tem assunto que a última emenda foi há 10 anos, e tem assunto que tem emenda com uma frequência maior. Então, não tem assim uma regra de lapso temporal. Vou falar para vocês, e aí quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, pode usar isso. É você pegar, por exemplo, uma Constituição, tá? Eu quero estudar conteúdo. Você pega uma Constituição, e aí você pode pegar a Constituição no site do Planalto. Eu uso o site do Planalto, planalto.gov.br, é um site oficial, porque o site que eu indiquei agora do Supremo, que tem a Constituição, ele tem muita emenda, ele é um arquivo muito pesado, não é legal para você ler a lei seca. Demora muito, às vezes de um inciso para outro você tem 20 páginas. Então não é legal só para você ir lá olhar as últimas decisões, não é para ler as 20 páginas de um inciso para outro. Então, você vai lá no site do Planalto e você olha, estou estudando nacionalidade. Aí eu vou olhar nacionalidade, tá? Nacionalidade, a última emenda que teve foi em 2007. Foi 2017, não, foi 2007. Então, faz tempo. Então, eu posso pegar, aí eu vou lá no meu banco de questões, não é? O banco de questões que eu vou usar, e eu vejo questões, se eu puder fazer lá o filtro, questões, certo? Se o filtro tiver por mês, ótimo, mas se não tiver, de 2018 para cá, entendeu? Agora, tem outros capítulos que nunca teve emenda, então eu posso pegar tudo, entendeu? Então, assim, você tem que... E eu até, se você já tiver um nível de conhecimento bom, até vale a pena você pegar umas questões desatualizadas, ok? E fazer análise crítica ali. Eu sei que aquilo ali não vale mais, né? Às vezes é só uma alternativa que afeta, entendeu? Então, não tem como te dar um lapso temporal para todas. Esse é o método que eu oriento meus alunos quando eles vão buscar questões sozinhos. É você ver a última emenda, certo? Aí tem coisa que é tão recente que não tem questão, entendeu? A gente tem uma emenda que nem é tão recente assim, mas a gente não teve ainda cobrança, até porque ela falta regulamentação, que é que a gente chama de filtro de relevância para o recurso especial do STJ. Eu estou até atenta para se a FGV não vai colocar isso na prova da Receita. Eu estou atenta a isso, né? Então, esse filtro de relevância não está sendo usado na prática porque falta regulamentação. O projeto de lei já está tramitando, entendeu? Mas não saiu ainda. Então, eu não tenho nenhuma questão sobre isso, até agora, entendeu? Até esse momento que eu estou aqui com vocês, das provas que eu já levantei, de todas as bancas, eu não tenho ainda questão sobre isso, ok? Para fechar aqui, Karina, eu queria ver com você o seguinte. Você tocou na OAB, né? Que a FGV tem tradição de fazer provas da OAB. As provas da OAB valem a pena ser utilizadas pelos concurseiros que fazem concurso para ingresso, né, no serviço público, ou é um perfil diferente? Não, valem a pena sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tem prova para alguns concursos que a prova do concurseiro, né, do concurso, é mais difícil que a prova da OAB, entendeu? Então, vale sim.
na verdade, assim, a OAB ela tem primeira e segunda fase. Então, na primeira fase, que é prova objetiva, se o teu edital combinar, né, se você fizer a comparação dos assuntos e forem assuntos coincidentes, eu super recomendo e às vezes até uso com os meus alunos algumas questões de OAB. Eu faço isso dos dois lados. Para os meus alunos de OAB, eu uso questões de concurso, em geral, certo? E para os meus alunos de concurso, eu uso algumas questões de OAB, porque eu entendo que essa abordagem, para alguns concursos, não difere muito essa abordagem, não, entendeu? Então, pode usar, certo? Observando os conteúdos programáticos, né? Então, não vai... Se o teu conteúdo programático não tiver assuntos que foram cobrados na OAB, então não vai buscar esses assuntos, tá? Pode, sim, fazer esse intercâmbio de questões. Perfeito. Maravilha. Professora Karina Jacques, para a gente encerrar aqui a nossa conversa que está maravilhosa sobre direito constitucional da FGV, que mensagem final a senhora pode deixar para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha pelas principais plataformas, para quem nos assiste pelo YouTube, para que eles não se desesperem quando tiverem que realizar as questões de direito constitucional elaboradas por essa banca FGV. E também queria que você desse uma dica especial para quem for fazer as provas da Receita Federal, que vão acontecer no dia 19 de março. Vamos lá, então, meninos. O que a gente pode falar para quem vai fazer, está se preparando para o concurso da FGV? Você tem que dominar conteúdo. É uma fórmula que não é só exclusiva da FGV. Você tem que dominar conteúdo. Então, você tem que ir para conteúdo, estudar lei seca, combinada com doutrina, e dependendo do seu cargo, do volume de inscritos, do nível de dificuldade que você está esperando para a sua prova e Receita Federal, a gente está esperando um nível de dificuldade, a gente pode até ser surpreendido pela FGV com uma prova fácil de constitucional. Podemos, mas eu estou esperando um nível de dificuldade alto. Então, vai para o conteúdo. Conteúdo, lei seca, combinada com doutrina. Lei seca, que eu digo, Constituição seca, combinada com doutrina, e dependendo do nível de dificuldade da tua prova, põe um pouquinho de jurisprudência, vai no site do Supremo, olhar a Constituição anotada pelo Supremo, ali você já encontra uma fonte maravilhosa para você se atualizar. Tem domínio sobre aquele conteúdo, vai treinar questões da FGV. A FGV tem um acervo de provas anteriores muito grande, você nem precisa procurar outras bancas, você não precisa procurar nem questões de OAB, mas se quiser pode, porque o nível de texto é bem próximo. A FGV traz as questões, algumas leis secas, algumas de Constituição seca, outras de situação para você interpretar, outras de doutrina pura. Então, vai lá treinar. Treinei, acertei as questões todas sobre aquele assunto, faz o teu cronograma de estudo, vai para outra disciplina, outros assuntos, mas volta de vez em quando a treinar essas questões que você já acertou, para manter fresquinho, certo? O conhecimento. Estou errando naqueles pontos, anota que pontos você está errando. Eu tenho que estudar de novo ordem social, mas, por exemplo, eu só estou errando a parte de previdência. Vai de novo para o conteúdo sobre previdência, ok? E volta a treinar questões. Essa é a fórmula, que não é a fórmula mágica, certo? É a fórmula de dedicação, de persistência para você que vai conquistar essa vaga. E o pessoal de Receita, que eu imagino que já esteja no avanço já de conteúdo, aproveita e treina questões nessa reta final, que a gente está meio que numa reta final para essa sua prova, treina questões da FGV, certo? Tá com dúvida? Procura orientação de um professor. Eu mesma nas minhas redes sociais, posso dar minha rede social aqui do Instagram? Lógico. Então, se você quiser me mandar um direct com uma dúvida, pode me mandar direct. Às vezes eu não olho todo dia, mas uma vez por semana eu estou lá respondendo perguntas. É @professora Karina Jacques. Jacques, do jeito que está escrito aqui, Jaqques, professora de Direito Constitucional, né? Então você procura a professora Karina Jacques no Instagram. Ou, Karina, eu tenho outro professor que eu tenho um contato mais próximo. Procura esse professor, porque às vezes tem dúvida que você não consegue enxergar e o seu orientador vai lá e te dá 3 frases e ele abre a tua mente para esclarecer aquele tema, ok? Dedicação, persistência, relaxa um pouquinho para não ficar na exaustão do estudo e vai com fé, vai com certeza, vai com convicção gabaritar essa tua prova. É isso.
Essa aqui foi a professora Karina Jacques. A gente agradece muito demais a sua presença aqui, falando, deixando todos os macetes para os nossos ouvintes conseguirem aprovação no concurso da FGV em Direito Constitucional. Ela que falou nos bastidores, em outra oportunidade, que a família dela é de origem francesa. Então, vou aproveitar aqui e agradecer a senhora com o francês. Merci beaucoup, professora. Merci. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, por essa oportunidade de ter um outro tipo de contato com os nossos candidatos, os nossos alunos. Obrigada mesmo pelo convite. E eu estou aqui sempre à disposição, se vocês quiserem bater um papo sobre qualquer área de concurso em constitucional, eu estou sempre por aqui, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Fernando. Obrigado, Zé Lucas. Cadê você, professora? Luiz Fernando, a gente aprendeu muito aqui nesse episódio, desde Constituição, atualização da lei, esse negócio de blacklist que ela falou, até vaquejada. Isso que eu ia falar. Eu acho que esse programa aqui não foi dicas, foi uma verdadeira aula. E digo mais, você chamou a professora de estrela, eu já digo que ela é uma constelação, né? Porque, gente, foi sensacional o programa. Eu sou uma eterna estudante, essa é a minha definição. A gente, para ser professor, a gente é eterno estudante. Não, brincadeira à parte, foi um excelente programa, né, José? Acho muito conteúdo relevantíssimo para quem vai fazer provas da FGV, em especial aí a Receita Federal. Realmente é um conteúdo muito bom, a gente fica feliz, né, porque o programa realmente foi muito bacana, e é isso, a nossa ideia exatamente é essa, né, José? Trazer sempre aqui conteúdos relevantes para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para que eles, de fato, consigam, o mais rápido possível, a sua vaga no serviço público. Muito obrigado também, José, obrigado, Karina, obrigado, ouvinte, e até semana que vem. Obrigada, tchau, gente. Obrigado, professor. Agora que você já tem as armas necessárias para superar o desafio que é prestar uma prova da FGV, é hora de colocar todas essas dicas em prática e transformar sua dedicação em aprovação. E como sempre digo, a Degrau Cultural está a seu dispor há 40 anos, seja através dos cursos presenciais nas nossas unidades, lá no Rio de Janeiro, seja pelos cursos online, onde os concurseiros de todo o país podem se matricular. Além disso, temos ao seu dispor vários canais de informação, blogs de notícias do site da Degrau Cultural, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e por aí vai, o nosso canal no YouTube e o maravilhoso podcast Hora do Concurso, que também está aqui ao seu dispor. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!